Ora, aquilo que se vai apresentar hoje é a indústria do gás nas regiões interiores, por exemplo, da cidade de Évora, no sul de Portugal, e a sua comparação com a região da Andaluzia, eu diria melhor, uma primeira tentativa de comparação com a região da Andaluzia, e isto porque a indústria do gás nas regiões interiores, concretamente no sul de Portugal, está ainda muito pouco estudada e, portanto, daí que também seja muito difícil comparar o interior com a Andaluzia, e se fazemos alguma comparação, essa comparação só é possível graças à colaboração, graças aos dados que me foram fornecidos pela minha colega Mercedes Fernandes Paradas, a quem desde já agradeço todo o apoio que me deu. Portanto, ora bem, aquilo que nós vemos relativamente a Portugal é que o início da introdução do gás em Portugal se dá em Lisboa, em 1849, numa altura em que uma companhia, que é a Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás, vai introduzir o gás para iluminação pública e privada, mas sobretudo vai ter importância a nível da iluminação pública, e é uma companhia que vai explorar o gás em sistema de monopólio até à década de 80, altura em que aparecerá a Companhia de Gás de Lisboa, que mais tarde se irá fundir com a Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás, dando origem em 1891 às Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade, conhecidas normalmente por CRG. Ora bem, se o gás é introduzido em Lisboa em 1848, na década seguinte é introduzido em 4 outras cidades, o Porto, Coimbra, Braga e Setúbal. Se nós olharmos para o quadro ao lado, verificamos claramente que são as cidades mais populosas na altura, sensivelmente por essa altura, o que se explica também há uma grande diferença entre o número de população de cada uma destas cidades, até porque a estrutura urbana de Portugal se marcava por uma grande bicefalia, ou seja, por uma importância muito acentuada de Lisboa, seguida de imediato pelo Porto, e só depois é que tínhamos as outras cidades com uma dimensão bastante mais pequena. E aquilo que verificamos é que na década de 50, apesar de tudo, são as cidades maiores que são iluminadas a gás, as outras cidades só serão iluminadas a gás já na década de 80. Quando procuramos fazer uma comparação entre o que se passava em Portugal e o que se verificava em Espanha em geral e na Andaluzia em particular, verificamos o seguinte: a introdução do gás em Espanha é mais precoce, verifica-se em Barcelona em 1842, sendo de seguida introduzido na Andaluzia, com a primeira cidade a ser iluminada, que é a cidade de Cádiz, em 1845. Também aqui se verifica que na década de 50, ou de 40 a 50, as cidades que vão ser primeiro iluminadas são sobretudo aquelas cidades que têm uma dimensão assinalável de população. E isto é o caso, por exemplo, de Málaga ou Sevilha, que são iluminadas no início da década de 50, em 1853, e que são justamente umas cidades com umas populações bastante elevadas. Aliás, o que se verifica também numa comparação entre Portugal e Espanha é que, digamos, a diferença da população, do número mínimo de população para a introdução desta infraestrutura de gás que irá iluminar as cidades e que será consumido também mais tarde em termos domésticos, é muito diferente entre Portugal e Espanha. Enquanto em Portugal se situa no 2.922 habitantes, na Andaluzia situa-se a um nível muito mais alto, um umbral demográfico, como se diria em castelhano, muito mais elevado, ou seja, 9.694 habitantes, que é aquilo que existe em Puerto Real. Bom, ora, nós sabemos que a criação deste tipo de redes, que são uma rede técnica, eram empreendimentos industriais e de empresas que exigiam não só competências técnicas específicas, muito específicas, como elevados capitais.
Ora, o que acontecia em Portugal nesta altura, na segunda metade do século XIX, é que de facto há uma escassez de capital, por um lado, e por outro lado há uma falta de técnicos, nomeadamente engenheiros, que tenham um saber específico capaz de montar uma fábrica de gás, de construir uma rede de distribuição desse mesmo gás e, sobretudo, de manter ao longo do tempo esta infraestrutura urbana. Aliás, este tipo de carências verificavam-se também na Andaluzia, o que vai fazer com que a instalação da indústria de gás nas várias cidades portuguesas vai estar, na maioria dos casos, associada a empresas estrangeiras que investem em Portugal, muitas vezes criando uma nova empresa em Portugal com um nome português, dando a aparência de ser uma empresa portuguesa, mas na realidade é uma empresa estrangeira ou uma filial de uma empresa estrangeira que vai atuar no país. Isto verifica-se tanto na década de 50 como mais tarde na década de 80. No caso da Andaluzia, nós vamos assistir também à entrada de capital estrangeiro, sobretudo, tal como em Portugal, de franceses, belgas, ingleses, britânicos ou ingleses e belgas, no caso de espanhol também, do capital escocês. A diferença reside naquilo que se assiste na década de 80. Enquanto em Portugal continuamos a ter empresas estrangeiras ou empresas que são constituídas de novo, mas a partir de capitais estrangeiros, no caso da Andaluzia, a partir da década de 80, a maior parte das novas concessões são atribuídas a empresas de capital espanhol. Ora bem, quando nós pensamos no caso concreto que nos propusemos analisar, que é o caso da cidade de Évora, que fica no sul, como eu disse, de Portugal, aquilo que verificamos é que Évora vai ser iluminada a partir do final da década de 80, 90. Porquê? Porque há um primeiro concurso para a abertura da concessão do gás, mas a verdade é que, apesar de haver esse primeiro concurso aberto em 1870, o concurso acaba por não se concretizar, por razões várias que têm a ver com os proponentes e com, enfim, conflitos com a Câmara, e só na década de 80 é que vamos ver a concretização deste tipo de concessão. Ora bem, aqui o que se vai verificar é que, como eu disse, a altura em que se atribui a concessão da cidade de Évora é um período de grande internacionalização das empresas de gás e eletricidade que procuravam conquistar novos mercados. Já tinham, no fundo, de alguma forma saturado os negócios, os mercados dos seus países, porque a maioria das cidades já dispunham deste tipo de infraestrutura e, portanto, as empresas belgas, francesas, inglesas vão tentar investir nos outros países e vão, de facto, tentar obter as concessões, sobretudo em Portugal. Na Andaluzia, como já referimos, vamos ter empresas sobretudo de capital andaluz, excetuando, apesar de tudo, algumas estrangeiras, como a belga de Robert Lesage e companhia, ou Salucar de Barrameda. Quando nós analisamos a introdução do gás na cidade de Évora, portanto, neste contexto nacional e numa primeira tentativa de comparação com a Andaluzia, o que verificamos é o seguinte: Portugal a concessão do gás de Évora está, no fundo, enquadrada numa série de concessões que são feitas durante essa década, o que aliás se verifica também na Andaluzia, durante a década de 80 e início da seguinte, vamos assistir a uma série de concessões. Mas a grande diferença é que nós aqui temos, na parte portuguesa, sobretudo, uma série de empresas inglesas, francesas, mas muitas empresas inglesas e só casos muito pontuais de empresas portuguesas, como é o caso de Matosinhos, em que temos uma concessão atribuída a um português. No caso de Andaluzia, como referimos, a situação é um pouco diferente, embora também aí seja possível encontrar capitais.
Como eu disse, a iluminação vai, depois dessa primeira tentativa falhada, vai abrir em 1884, o segundo concurso para a iluminação pública de Évora. A concessão é atribuída a dois engenheiros civis, que é Alfredo Harrison e Diogo Souto, que no fundo mais não são que os representantes de uma companhia inglesa que não conseguimos identificar o nome até agora e que vai criar em Portugal a Companhia Geral de Iluminação a Gás, que é no fundo uma filial da companhia inglesa, embora o seu nome pareça indicar que é uma companhia portuguesa. Esta Companhia Geral de Iluminação a Gás é uma companhia que se situa no norte de Portugal, no Porto, e que vai concorrer também à iluminação pública das cidades portuguesas, como é o caso de Santarém, Aveiro, Póvoa de Varzim e Leiria. Se olharem para o mapa, podemos verificar que são, apesar de tudo, cidades bastante distantes umas das outras. Temos Évora mais a sul, Santarém e Leiria a meio do país e depois mais para o norte, Aveiro, Porto e Póvoa de Varzim. Porque, no fundo, esta companhia se interessaria a explorar, a concorrer a concessões que aparentemente eram tão distantes e, portanto, parece que não seriam tão interessantes. No fundo, se nós pensarmos que era uma forma de rentabilizar os conhecimentos que dispunham e, portanto, uma forma de gestão, não só do negócio em termos financeiros, mas também do aspecto técnico, percebemos que, de facto, estas concessões, apesar de tudo, podiam ser rentáveis e podiam contribuir de uma forma muito positiva para a companhia. Ora bem, a companhia vai instalar-se em Évora. Évora é uma cidade, para quem não conhece, uma cidade cercada por muralhas e, à partida, o primeiro problema que se vai colocar é o problema da localização da fábrica. Isto porque a legislação vigente em Portugal considerava que a exploração do gás era uma indústria insalubre e, como indústria insalubre que era, não se podia localizar dentro da cidade, mas tinha que ficar nas suas margens. Aliás, isto era prática constante aqui em Portugal, mas também acontecia na Andaluzia, em que as cidades ficavam fora das cidades, que as fábricas de gás ficavam fora das cidades, de preferência junto de zonas onde houvesse rios ou junto de portos, até por uma questão do abastecimento do carvão. As cidades que se encontravam no interior, como era o caso da fábrica de gás de Évora, vão se confrontar justamente com os altos preços do carvão, porque não só tinha que chegar até ao porto, ele era importado da Inglaterra, e não só tinha que chegar até ao porto de Lisboa, como depois era preciso transportar por terra até Évora. Como eu disse, era localizada nessa zona aí e a construção da fábrica vai ser feita não pela empresa que ganhou a concessão, mas vai ser entregue a uma empresa especializada, que era especializada na construção deste tipo de fábricas, que, portanto, vão construir toda a parte da fábrica, sob a direção de Arthur Menier, que é, digamos, a pessoa de confiança da sociedade, que vai construir as obras, tudo aquilo que é obra, enquanto tudo o que é obra de caráter técnico fica entregue ao engenheiro da Companhia Geral de Iluminação a Gás, que era Edward Compton. Temos aí uma planta da fábrica. A planta aliás, é acompanhada, não é acompanhada, mas há também uma descrição muito pormenorizada de como é que era feita a fábrica, e aí nós percebemos, e corresponde a descrição com o que encontramos na planta, que a fábrica ocupa um terreno significativamente importante, com uma dimensão significativa. Aí, como eles explicam, há os barracões onde estão os carvão, a casa do forno, os tratores, os purificadores, etc. Possuem 2 gasómetros que são também visíveis nessa planta que aí temos. Depois temos uma fachada que não temos a certeza será esta, porque esta é uma fachada que pensamos foi apresentada
na década de 40 pelos primeiros concessionários e, portanto, não temos a certeza absoluta que tenha sido esta a fachada que depois se veio a construir, mas de qualquer das maneiras não deixa de ser interessante como exemplo do que seria uma fachada de uma fábrica. Mais exato é este postal que nos demonstra de facto a fábrica de gás. Vê-se muito claramente que está fora da cidade, numa zona que era a zona chamada do Rocio de São Brás, que aliás era uma zona, um descampado, onde se faziam feiras, onde gado, outro tipo de feiras também, e aí vê-se muito claramente as construções da alvenaria, vê-se a chaminé e os dois gasómetros, são de facto muito significativos. Ora, depois de ser construída esta fábrica e da fábrica estar a funcionar, vai-se iniciar a iluminação da cidade. Mas claro que a iluminação da cidade de Évora, como aliás vai acontecer na maioria dos casos nas cidades que são iluminadas a gás, vai desencadear uma série de conflitos com a Câmara Municipal. Conflitos que têm a ver com aspectos como o problema das obras de estrangulação das canalizações, porque obrigava a levantar o pavimento das ruas e muitas vezes as empresas, até por falta de capitais, demoravam a repor esse pavimento. Aliás, este é um outro também um motivo de conflito na maioria das cidades da Andaluzia. Como segundo aspecto é a qualidade da iluminação. O tipo de gás que se produz nem sempre tem a qualidade suficiente, nem sempre a sua distribuição é feita de forma correta. Isto vai-se ressentir em termos do poder iluminante do gás e, portanto, da existência de uma iluminação que nem sempre tem a qualidade pretendida. Igual situação encontra-se também na Andaluzia e aqui neste caso concreto temos também muitos candeeiros que eram destruídos e portanto não eram rapidamente repostos e não eram acesos. Isto provavelmente até por uma certa reação da população. Portanto, tudo isto vão ser fatores de conflitos constantes entre a empresa e a Câmara Municipal de Évora. A agravar isto, a própria Companhia Geral de Iluminação a Gás vai, no fundo, ter uma série de problemas financeiros que, no fundo, são o resultado de algo que é o escasso número de consumidores de particulares. Apesar da cidade de Évora não ser uma cidade muito, muito populosa na altura, a verdade é que a companhia esperava ter uma maior receptividade por parte da população e, portanto, conseguir alguns contratos particulares que lhe permitissem obter um maior rendimento dos seus capitais, dos capitais que tinha investido e que a iluminação pública só por si, embora fosse uma garantia, não era suficiente para que esse mesmo capital fosse compensador. A agravar a situação, temos ainda o surgimento da eletricidade. O surgimento da eletricidade, que é algo que a partir dos finais do século XIX e início do século XX se vai tornar muito marcante nas cidades portuguesas, mas também nas cidades espanholas e nomeadamente nas cidades da Andaluzia, este surgimento da eletricidade que era considerado por muitos como sendo uma energia mais limpa, mais segura, vai criar grandes problemas. Ou seja, em 1905, neste caso, e depois de algumas peripécias de uma primeira tentativa de criação de uma companhia de eletricidade, em 1905 fica constituída finalmente a Companhia Aburense de Eletricidade. É verdade que a Companhia Aburense de Eletricidade só tinha como projeto e só podia abastecer e fornecer eletricidade para os particulares, porque o consumo público de iluminação estava concedido à Companhia do Gás e, portanto, isto era muito limitativo para a Companhia Aburense de Eletricidade, embora, verdade se diga, vá haver desde logo uma
uma grande aceitação da eletricidade. Mas, claro, o surgimento desta companhia é, digamos, uma concorrente e uma ameaça para o bom funcionamento da Companhia Geral de Iluminação a Gás, que vai ter ao longo dos anos grandes conflitos com a Câmara, com a própria Companhia Burense, a propósito das questões. Ora, o que se verifica também é que na Andaluzia também se vai assistir à concorrência entre a iluminação a gás e a iluminação elétrica. De facto, desde finais do século, dos anos 1880 e nos anos 1890, a distribuição de eletricidade vai ser uma atividade industrial cada vez mais importante, e também aqui vamos ver a competição entre estas duas formas de energia, o gás por um lado e a eletricidade por outro, portanto, estes constantes conflitos entre as duas companhias, mas também entre as câmaras e as empresas de gás, em torno de problemas que já referimos atrás, como é o caso da qualidade do gás, da dívida dos municípios com as empresas de gás e de facto que são dívidas que se vão acumulando e que as empresas de gás vão tendo sempre muita dificuldade em pagar. Também por causa desta dificuldade que as empresas tinham em pagar e que vão criando, no fundo, toda uma situação de dívida complexa, isso vai levar à primeira tentativa de municipalização do serviço de gás que se vai verificar em Évora em 1909. É uma tentativa frustrada que acaba por não dar resultado e o assunto acaba por ser esquecido até 1915. Em 1915 acontece algo de importante, que é o primeiro Congresso Municipalista Alentejano, que é um congresso em que se reúnem os representantes de várias cidades do país, não só do Alentejo, e que vão discutir, no fundo, as vantagens da municipalização. E talvez influenciado por esse congresso, a Câmara Municipal de Évora vai de novo avançar para a municipalização e vai comprar a fábrica de gás, municipalizando o serviço de iluminação à cidade. Inclusive, nesta altura, tenta também comprar, no fundo, a central elétrica, a Companhia Burense de Eletricidade, mas a Companhia Burense de Eletricidade não está interessada em vendê-la e, portanto, aquilo que vai ficar municipalizado é apenas o serviço de gás e de iluminação da cidade, mas que é uma experiência que vai ser muito negativa do ponto de vista financeiro e vai ter uma curta duração. Perante este fracasso financeiro, a Câmara acaba por aceitar a proposta da Companhia Burense de Eletricidade de comprar a fábrica de gás e, em torno, obter a concessão da iluminação pública à eletricidade. E, portanto, digamos que isto acaba por não ter sequência. No caso da Andaluzia, verificamos que na Primeira Guerra, em Córdoba, há também uma tentativa para municipalizar os serviços, também derivado ou motivado pelas dificuldades que a empresa tem na distribuição de gás, mas a verdade é que a proposta não tem concretização, acaba por não ser concretizada. Dito isto, as considerações finais que faria em torno deste trabalho seria o seguinte. Por um lado, não temos um estudo sistemático sobre a introdução do gás nas cidades do sul de Portugal, mas a verdade é que o estudo da cidade de Évora nos permite fazer uma abordagem ao tema e, sobretudo, uma primeira tentativa de comparação da introdução do gás em Portugal com a realidade da Andaluzia, embora seja ainda uma comparação bastante insípida. Por outro lado, em ambos os casos se verificou que as cidades que primeiro se introduziu o gás eram as cidades com mais população, o que à partida podia garantir um maior número de consumidores. Por outro lado ainda, tanto em Portugal como na Andaluzia, as empresas que exploravam o gás eram estrangeiras, embora num primeiro momento fosse igual, e vamos ver como depois se classificar. De facto, se num segundo momento do nosso trabalho tentamos comparar o caso de Évora, situada no sul de Portugal, com a Andaluzia, e verificamos que
No caso das pequenas cidades como a Évora, a introdução do gás para a iluminação pública data da década de 80, enquanto no caso da Andaluzia a introdução da iluminação pública nas cidades é muito mais precoce, ou pelo menos numa parte significativa dessas cidades ela é mais precoce. E verificámos também que neste período de internacionalização das empresas francesas, inglesas ou belgas, elas continuam a ter uma grande, neste período, ou seja, na década de 80, elas continuam a ter uma grande importância na distribuição do gás em Portugal, mas não se verifica o mesmo no caso da Andaluzia, em que, nesta altura, uma grande parte das empresas já são empresas de capital espanhol. Ou seja, são apenas algumas das comparações que foi possível analisar nesta fase do trabalho, mas que nos podem abrir algumas pistas sobre as possibilidades de comparação do que se passa, no fundo, entre estes dois países, estas regiões que são relativamente próximas e que podem ter algumas semelhanças, mas também algumas disparidades muito significativas. E muito obrigada pela atenção.